Ô Securato, vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho e informação profissional hoje em dia num país que sofre muito, né? Por ter uma população que não é transformada, a gente fica muito refém do poder público e o poder público comprovadamente não consegue tomar as decisões para a melhora de um país como o Brasil, né? Isso, se a gente ficar na mão do poder público, a iniciativa privada tenta ocupar essas lacunas e a geração de emprego por meio do empreendedorismo, enfim, ela passa por várias dificuldades, vários problemas. E hoje nós somos carentes de uma mão de obra especializada, mas não conseguimos dar formação para isso. É verdade. Como é que você acredita que nós podemos combater esse problema olhando para quem é menos favorecido em relação ao acesso à educação? Boa. O Brasil tem 220 milhões de pessoas. É muita gente. Das 220 milhões, 110 milhões estão à disposição do mercado de trabalho em condições de trabalhar. Metade do Brasil. Só que desses 110, a gente tem 12 milhões de desempregadas, 6 milhões que desistiram de procurar emprego, tamanho de seu desânimo e não acharam emprego, e 30 milhões de pessoas subutilizadas. Subutilização é quando você trabalha um número menor de horas do que você consegue e gostaria e trabalha em atividades menos produtivas do que você é capaz de fazer. É um bico. Porque você precisa subsistir, você precisa sustentar a si mesmo e uma família. Precisa comer, né? Comer. Então eu estou falando de 30 mais os 12, 42, mais os 6, 48 milhões de pessoas. Então, 220 milhões de habitantes, 110 à disposição do mercado de trabalho, eu falei que 48 milhões têm vulnerabilidade no seu emprego. É mais de 40% das pessoas que podem trabalhar. Então, 60% das pessoas que podem trabalhar, arredondando meu número, estão ok com o seu trabalho, com suas, obviamente, vontades, dúvidas, capacidade de crescer, etc. Então, essa é uma fotografia. A outra fotografia, você fala assim, bom, então falta emprego. Falta emprego. Só que a outra fotografia é que quando você vai nas maiores empresas do Brasil, que geram 50% do PIB do país, elas têm milhares, beira 1 milhão de pessoas para contratar. Não tem gente para preencher vaga. Eu recebo um monte de ligação, Securato, tem alguém aí na São Paulo para a gente contratar? Eu tenho 2.000 vagas em aberto. Eu tenho 5.000 vagas em aberto. Eu fiz o processo e não consigo contratar. Nossa. Então é um Brasil que sobra uma série de pessoas com baixa qualificação. Eu não tenho para quem preencher vaga em empresas que exigem um pouco mais de qualificação. Então essa é a segunda fotografia que eu queria trazer. Vamos trabalhar a base. Dentro da base brasileira, o Brasil tem mais de 40 milhões de pessoas sem o ensino médio. Ou seja, elas pararam na 9ª série do ensino fundamental. Só que uma pessoa que faz o ensino médio, ela dobra a renda. Porque a diferença de você parar na 9ª série ou você fazer os 3 anos do ensino médio, ela que você vai aprender a escrever um pouco melhor, você vai aprender um pouco mais de matemática, você vai poder transformar um pouco mais. Você é capaz de ler um manual de instrução, você é capaz de trabalhar com o ensino técnico de forma mais precisa, ou seja, você consegue atender instruções. Isso faz você dobrar a sua renda. E isso levando em conta o modelo tradicional de educação. Totalmente, hein? A gente está falando de modelo vanguardista. Sem grandes transformações, assim, 3 anos arrastado numa escola que foi possível de ser feita. Tá. Escola pública, ou seja, qual for. Ou seja, sem grandes transformações. Tá? Então, olha como a gente está mal. Ninguém tem dúvida que investir em educação é bom. Cada R$1 que você coloca numa criança de 0 a 5 anos em educação, você economiza R$7 por ano para o resto da vida inteira dela. Porque R$5 no começo é desenvolver capacidade cognitiva, é desenvolver capacidade de ser um ser humano melhor em tudo. O nível de compreensão, 5 anos. Você vai desenvolver hábitos de saúde, você vai ensinar um conjunto de coisas tão importantes que a economia de recurso
para o Estado, ao longo da vida inteira dela, se paga dezenas de milhares de vezes. Então, ninguém tem dúvida de colocar, só que a gente não consegue fazer isso como sociedade. Isso não quer dizer que a educação não tenha melhorado, ela melhorou, tá? A educação pública melhorou. É que, obviamente, um país tão grande, tão complicado, isso está muito aquém. E a pandemia, ela foi péssima para isso que eu estou falando. Por quê? Porque pega um aluno agora do terceiro ano do ensino médio, agora em 22, pois ele fez o primeiro ano dele em 2020, ele fez o segundo ano dele em 2021, e agora no terceiro ano, que ele deveria ter um pouco menos de conteúdo para poder revisar, se preparar para um Enem, para um vestibular, por exemplo, ele não aprendeu. Ele teve uma baita curva de aprendizado prejudicada, ele está lá para baixo. Então tem uma geração entrando aqui, e eu estou falando de todas as classes sociais, tá? Aqui, mesmo quem está em escolas melhores também sofreu. Por conta do elemento subjetivo que a pandemia trouxe. Claro, pessoas doentes em casa, claro. O confinamento, o isolamento social que foi terrível, principalmente para todo mundo, mas crianças, jovens, adolescentes sofreram pra caramba por causa disso. Então, esse é um baita de um problema que a gente tem. Como é que a gente vai conseguir resolver isso? Se a gente pudesse, no Brasil, acelerar a educação de jovens e adultos, que é um nome novo para o antigo supletivo. Perfeito. A gente, dos 40 milhões de pessoas que não têm ensino médio, com certeza tem uma parte, talvez metade, que a gente já perdeu. Então a gente não consiga. Legal. Mas tem 20 milhões. Vamos começar com o primeiro milhão, segundo milhão, terceiro milhão. Imagina 5 milhões de pessoas se a gente conseguir. Imagina o orgulho dessas famílias, dessas pessoas, de terem concluído a escola. E a capacidade profissional que a gente dá, porque abre um mundo de possibilidades para elas, no varejo, em fábricas, etc. Porque elas podem ingressar com mais conhecimento no ensino técnico. Então essa é uma página do negócio. A segunda página tem que urgente retomar, né, os esforços para as escolas serem mais fortes para a base. Porque vai demorar 25 anos para a gente entregar essas pessoas, né? Então a pergunta de filosofia da educação básica é: quem é o cliente da escola? O cliente da escola é o aluno que se forma daqui a 20 anos? São os pais do aluno, né, que fazem a gestão educacional dos seus filhos? É a sociedade que vai receber a próxima geração de pessoas que vai ocupar o nosso país? Interessante. Essa provocação é super interessante. Né? Agora, vamos falar de agora. Como é que a gente resolve essas coisas agora? Agora, o que a gente tem que conseguir fazer é de fato se esforçar para aprender e abraçar possibilidades. Tá? Se você não tem uma graduação, ou você vai para o ensino técnico, ou você vai fazer uma graduação. Qual você conseguir. Só que você vai se dedicar para aprender da melhor forma possível. Você vai se dedicar para descobrir técnicas de aprendizado, para otimizar o seu aprendizado. Você vai se dedicar para levar conteúdo da memória curta para a memória longa. Você vai se dedicar para desenvolver competências, conhecimento, habilidade e atitude. Se você fizer isso, você ultrapassa das 110 milhões de pessoas que estão hoje à disposição no mercado de trabalho. Se você fizer isso, você ultrapassou 100 milhões de pessoas. Uau!